I am Robbie Dunton, and I am the director of the EMDR Institute. Francine Shapiro and I were friends for over 35 years now, and we became partners in the Institute at the onset of when we developed it. So we've always been business partners, travel partners, and yet we have very different roles. She was the visionary. I was the one that implemented the visions and would have to say, wait a minute, okay. We have to think about this first. Go ahead. Muito bem, a Francine e eu organizamos, instituímos o Instituto e nós fomos colegas de trabalho por mais de 35 anos. E digamos que ela teve um papel mais de ser visionária, de ter as ideias, e eu fazia mais a parte da implementação, dizer, espera aí, temos que ir com calma para podermos colocar isso em prática. I'm trusting he said everything nice. Confiando que ele está traduzindo tudo que eu estou falando. Maybe, André, the best way to move along is for you to ask me questions, or one of the questions you asked me is when I first met Francine. Do you want me to do that, or? Sure. Tem algumas perguntas que eu preparei aqui para a Robbie, mas ela quer então já começar dizendo como é que ela encontrou a Francine, como é que foi esse primeiro contato entre elas. Okay. Well, as I said, I met her approximately 35, 36 years ago, long before EMDR was developed. Então, eu a conheci há uns 35, 36 anos atrás, bem antes de o EMDR ter sido desenvolvido. And at the time, I was the associate director of a clinic where we worked with mainly, primarily school-aged children who had behavioral and academic problems, but we also worked with adults. Eu trabalhava na época como uma diretora associada de uma clínica em que nós lidávamos principalmente com crianças e adolescentes com problemas de comportamento, problemas acadêmicos, mas também com adultos. Our staff was made up of teachers, and part of my job was to keep them educated with new methodologies that would come in the field. Todo o nosso staff, todo o grupo era composto por professores e o meu papel é de mantê-los atualizados em relação ao que estava chegando em termos de novidades, em termos técnicos. Francine, Dr. Shapiro was an adjunct professor at a university nearby, and she was teaching courses on communication skills. And so I brought all my staff and enrolled them in this course with Francine. A Francine, na época, era professora adjunto de uma universidade e ela ensinava habilidades de comunicação. E aí eu reuni todo o nosso grupo e levei para lá inscrevi a nossa equipe para ter um curso com ela. So I was so impressed with what we learned. We learned many techniques, and many of the children we worked with had what they called back then ADD, attention deficit disorder. They hadn't added the H in yet. And so for parents, often these children could be very difficult at home. And especially in those days, they medicated most of the children. And then they would take them off their medication when they went home. So all hell would break loose. And these parents had a hard time communicating with these kids. So I brought Francine to our clinic and had her give a workshop to the parents on how to, communicate with their children. Ok. Então, na época a gente trabalhava muito com crianças que apresentavam déficit de atenção, porque na época ainda não havia sido incorporado o H da hiperatividade. E o que acontecia é que esses alunos que apresentavam essas dificuldades de comportamento e acadêmicas eram muito medicados. E os pais tinham muita dificuldade, porque quando as crianças iam para casa e não tomavam medicação,
era uma bagunça, virava uma situação muito caótica. E como eu fiquei muito impressionada com o curso e as técnicas de comunicação que a Francine nos ensinou, eu pedi para que ela fosse à nossa clínica para dar um workshop para os pais de como se comunicarem, como lidarem melhor com essas crianças. So Francine and I developed a strong friendship, and this, as I said, was several years before EMDR. So we often would meet for dinner, and so one night we went to a restaurant, and she leaned in close and she said, "Have you had any traumas this week?" Então, a Francine e eu desenvolvemos uma grande amizade, né? E passamos às vezes ter assim, jantar juntas e conversar, até que um dia, num dos jantares, ela chegou bem perto de mim e falou assim: "Você teve algum trauma essa semana?" Of course, and we were in a restaurant, so we were leaning close, and she was saying, and I said, "What do you mean?" "No, I don't know. What's a trauma?" She goes, "Well, was there anything that you felt uncomfortable about this week?" And I thought, "Well, not really." And she goes, "Well, think of something." Então a gente estava num restaurante, então tinha que chegar bem perto uma da outra por causa, enfim, do ambiente, né? E ela falou, aí a Robbie falou: "Não, mas trauma? Como assim? Não, mas o que você quer dizer com isso?" E a Francine, pois é, trauma. Não, pense em alguma coisa. So this is when we thought of something, and she did the eye movements with me. And that was, but this wasn't EMDR then. It was just something that she had learned and came to her in the walk in the park. The walk in the park, I lived near that park as well. And we used to walk there together all the time. So she started doing eye movements. And in the restaurant. In the restaurant, but we were in a booth. You know, we had some privacy. Mm-hmm. But what really happened was I was so astounded by what was changing for me so easily, and it was just flowing. So I asked her, I got her permission. I said, "Can I try this at my clinic with some clients at my clinic?" She said, "Absolutely." Mm-hmm. So. Então a gente estava nesse restaurante, mas era assim um lugar um pouquinho mais reservado, e aí eu pensei em alguma coisa e ela começou a fazer os movimentos, já que disse que ela tinha tido essa experiência nesse parque lá na Califórnia. Eu morava perto do parque e muitas vezes a gente caminhava juntos nesse parque, batendo papo e tal. E aí eu fiquei tão atônita, impressionada com os resultados de fazer esse movimento e como as coisas começaram a fluir, que eu falei com ela: "Nossa, você me permitiria que eu experimentasse isso com alguns dos nossos pacientes lá na clínica?" Ela disse: "Claro, com certeza." I think to illustrate to why I became so embraced what we were doing, and this time we just called it a technique. We didn't have a name for it, just a technique. So one of the people I had been working with for a while, was an adult woman who was a very well-known artist in our area. Her paintings sold for like $25,000 a piece. Mm-hmm. She came to me because she was almost illiterate. Mm-hmm. Mm-hmm. Então eu fui levar para a clínica e eu comecei a trabalhar eu estava trabalhando com uma paciente que era uma pintora já muito conhecida naquela época, e ela tinha um super assim no mercado, uma pintura dela podia ser vendida por até $25 mil. Mas um dia ela chegou para mim e se queixando de que ela era quase analfabeta. So she had to write provenance. Do you know what provenance is in Portuguese? She had to write a description of her paintings. Mm-hmm. Okay. But she couldn't write them. Mm-hmm. Her husband had to write them for her. So she had a lot of trauma around this, a lot of anxiety and depression. And so she came to me to have her help her learn how to write
and read and do math. And in those days, I would do a lot of measures to see where children were academically. Uhum. Então, só para esclarecer que naquela época isso a gente considerava apenas como uma técnica, né? Esse não era MDR ainda. E essa pintora trouxe uma queixa de que ela tinha que fazer como que uns resumos, uma apresentação do que era o trabalho dela, das pinturas. E ela não conseguia, o marido é que tinha que fazer. E ela apresentava muito trauma em relação a essa dificuldade e a dificuldade em relação a incapacidade de leitura, problemas com matemática. Então, ela estava com todo esse conjunto de questões que nós pensamos que poderíamos trabalhar. Almost every time she came to see me, she was in tears because she was so embarrassed, and all her life, she was probably 50 years old. All her life she had hidden her disability. But she had a wonderful husband who supported her. So when I gave her some measures, and she was at a 4-year-old level in her reading. 4 years old, reading and writing skills, and a 3-year-old in her mathematics skills. Essa era uma pessoa que apresentava já um quadro bem depressivo e ela quase toda a sessão vinha para mim chorando, porque essa era uma situação que ela guardava em segredo. Ela já tinha uns 50 anos e ela escondia isso de todo mundo. O marido dela dava muito apoio, né? Mas apesar disso ela não estava progredindo. E eu trabalhava na época muito com psicométrico, né? Com avaliação. E em relação às habilidades de leitura, eu apliquei um teste nela e ela tinha uma capacidade de leitura equivalente a uma criança de 4 anos de idade. E na parte das habilidades matemáticas, a capacidade dela era equivalente à de uma criança de 3 anos de idade. So I asked her, I introduced the EMDR, the technique, to her, and said, can you bring up some memories? But I want you to think about what happened maybe to you when you were 3 and 4 years old. Eu apresentei para ela a técnica, né, que ainda não estava chamada de MDR. Falei, olha, quem sabe se você não podia trazer à sua mente algumas recordações, algumas memórias, quem sabe relacionadas a esse período de 4, 3 anos de idade. So I started doing the eye movements, and she couldn't give me cognitions because much of what she had experienced then, she forgot, repressed. But she could feel it in her body, and I'd say, can you bring up, if you can go back as far as you can, where do you feel in your body? And she just could hardly breathe, and tears. And then she said, oh, now I remember, my mother was put into an institution because my father was a seaman, so he went away for 3 and 4 months at a time and left us with the mother. And I was 4 years old, and I had 3 little sisters, younger than me. Então, naquele momento, ela conseguiu retornar algumas coisas, algumas recordações do passado, mas assim, ela não conseguia se lembrar direito, porque eram coisas muito antigas, e ela não conseguiu me dar nenhuma cognição relacionada a essas lembranças. Mas ela tinha muita sensação física. E fui fazer a movimentação, quando eu comecei a fazer o estímulo bilateral, ela começou a sentir muito aperto, falta de ar, e começou a chorar. E ela dizendo, nossa, agora eu estou me lembrando que quando eu tinha 4 anos de idade, minha mãe foi levada para um hospital psiquiátrico. Meu pai era um marinheiro e tinha que ficar 3, 4 meses fora de casa. E eu tinha só 4 anos de idade e cuidava de 3 irmãos menores do que eu. The father was gone, and the mother would lock her with the 3 little sisters. So they were 4 twins, 2 twins at 3, and a little 2-year-old. The mother would lock them out of the house. They live in a cabin up in the woods, and she would lock them out of the house
And this 4-year-old had to take care of these little children until the authorities came and took them away. Ela tinha só 4 anos de idade e quando o pai dela viajava, o que acontecia é que eles moravam numa espécie de uma cabine, uma casa no meio da floresta, e a mãe trancava os filhos fora de casa. Então ela, com 4 anos, tinha que cuidar de um par de gêmeos e um outro de 2 anos de idade, e ela tinha que se virar com esses irmãos. Isso aconteceu até que as autoridades vieram e retiraram a guarda da mãe. So the authorities took the girls away and took them to a Catholic orphanage, and they split the sisters. They took her away from the 3 little sisters. This was very traumatic for her, and she developed mutism. Ela ficou super traumatizada porque as autoridades as retiraram da família, da mãe, e as levaram para um orfanato católico. E lá nesse orfanato, elas foram separadas. Ela ficou sozinha e os outros irmãos ficaram, enfim, em algum outro lugar. E ela ficou tão traumatizada que ela desenvolveu um mutismo seletivo nessa época. None of this did she ever talk to her sisters about. So they put her someplace else. She refused to talk, but they gave her some pens and some paints, and she began to paint. And so they were able to she was able to express herself through her painting. Então, os irmãos foram separados, ela não podia mais conversar com as irmãs, e ela desenvolveu esse mutismo seletivo até que em algum momento eles deram para ela papéis e canetas e ela começou a desenhar e a se expressar por meio então da arte. So all this time in the orphanage, the nuns were teaching her in school. So she was there, present, but she refused to speak, refused to engage herself, and because she was so disturbed about her little sisters. As irmãs ensinaram coisas para ela nesse orfanato, mas ela se recusava a falar, se recusava a se engajar nas atividades, e então ela ficou ali isolada, porque ela ficou muito perturbada pela ausência das suas irmãs. So her art was what saved her, and as we did more and more EMDR, many sessions, she could remember how to read. She began to remember how to write. She began to remember how to do her math. So things began to integrate, and it was such a beautiful experience for both of us. That's when I said, wow, this technique Francine, we need to put this technique in the world. Eu fiquei tão impressionada porque aí ela começou a se lembrar desses traumas e ela começou a relembrar como é que ela relembrou como é que era capaz de ler, reaprendeu, relembrou como escrever, relembrou como fazer a matemática. Eu pensei, uau, Francine, a gente tem que levar isso para o mundo, porque é uma coisa maravilhosa. So that's how it started with us. And I was the first person to use it with children.